Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Bíblia. A gente aqui, quarta-feira, no dia 29 de maio de 2024, para falar sobre a Bíblia, sobre o nosso guia de estudo, Lição da Escola Sabatina. A gente está estudando nesse trimestre sobre o grande conflito, né? Essa luta cósmica entre Deus e Satanás, esse trimestre de abril, maio e junho. E durante essa semana, desde o sábado, se você não pegou esses estudos do sábado, domingo, segunda, terça, pega, tá aqui na descrição do vídeo, no comentário, aqui no card. Pega aí para você ficar com a sequência lógica de todo o estudo que a gente está fazendo, tá bom? Hoje, quarta-feira, a gente vai falar sobre a marca da besta. Esse é um tema polêmico, que cria muita curiosidade, muitas especulações, e a gente vai ver o que é a Bíblia fala de fato sobre a marca da besta, né? Então fica até o final porque vale a pena, vale a nossa salvação. Então vamos lá, né? Fazer uma oração rápida, querido Deus amado Pai, muito obrigado pelo dia, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Mais uma vez eu estou aqui pedindo a tua sabedoria, a tua orientação. Nos abre nossa mente, nosso coração, nos ilumina. Cuida de cada pessoa aqui para que a gente possa entender a verdade, praticar a verdade e divulgar essa verdade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá então, né? Pega a sua Bíblia aí, acompanha, coloca pause para você ver. Hoje a gente vai estudar mais uma vez, de forma profunda, para a gente entender a interpretação correta da Bíblia. Um pouquinho dali, com um pouquinho de lá. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente precisa de muita lógica, muita coerência para estudar a Bíblia e entender o que a Bíblia quer falar. Que ela foi escrita a si mesma, de forma a se perpetuar ao longo das eras, das gerações. Então você tem que pegar, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse, que fala de profecias, tem que entender se sua interpretação vai de encontro, eu falei isso num outro estudo, vai contra, está sendo incoerente com algum outro texto da Bíblia, sua interpretação está errada. A forma correta de entender a Bíblia não pode ter textos contradizendo aquilo que você entendeu, tá? Então, por isso que muita gente se deixa levar, aceita crenças antibíblicas, porque negligencia, deixa de lado alguns textos da Bíblia. E um texto fora do contexto se torna um pretexto para muita coisa. Um pretexto para não adorar a Deus da forma que ele merece, um pretexto para fazer coisa errada, um pretexto para deixar de viver como Deus pede. Tá bom? Então vamos lá. Marca da besta, 29 de maio. Aqui já começa com uma pergunta, como sempre, né? Como a Bíblia revela a ira de Satanás? Por que o diabo está irado com o povo de Deus no tempo do fim? Então vamos responder isso aqui. Tem aqui Apocalipse no capítulo 12, lembrando que antes dos dois pontos, né, o número anterior é o capítulo, é o número grande da Bíblia, e depois dos dois pontos é o verso, é o versículo, o verso pequenininho, aquele número pequeno da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, no verso 12 e 17. E no capítulo 13, dois pontos, o verso 7. Tá bom? Então a gente vai ver isso. Mas antes, uma introdução aqui, ó. Quando o Deus Criador terminou a linda tarefa da criação e a entregou a Adão, no dia seguinte, no sábado, descansou e instituiu o memorial da criação para ser lembrado por todos os descendentes de Adão. Então a gente viu isso, né? Na lição passada do sábado e a lei. A gente viu na semana passada do santuário, de tudo era uma sombra da realidade. E aqui fala que Deus Criador criou o mundo todo e no sétimo dia ele descansou, abençoou, santificou e falou para o ser humano santificar, guardar, abençoar, adorar a Deus, o Deus Criador. É um memorial da criação, de que somos criaturas. Então, isso aqui está claro na Bíblia. O inimigo, no entanto, inconformado, o diabo, Satanás, inconformado, atacou a natureza, atacou os seres humanos e atacou o memorial da criação. Atacou o sábado. Tudo para tentar atingir a Deus. E é isso que a gente vai falar aqui, né? Então a pergunta trocada em miúdos aí pelo professor Gilberto Brasiliano, que eu pego aqui muita coisa do lição fácil do estudo dele, como o Apocalipse descreve a ira do diabo contra o povo de Deus? E vamos ver aqui os versos, ó. Apocalipse capítulo 12, nos versos 12 e 17. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, né, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então fala que o diabo está irado, né? Aqui já dá uma dica, né, da resposta, porque já está no tempo do fim, já tem pouco tempo, né?
E aqui tem um alerta, ai dos que habitam na terra e no mar, né? Porque lá no céu, ó, vós que neles habitais, no céu alegrai-vos aos céus, vós que neles habitais. Porque no céu não tem diabo, não tem mais nada lá, tá tudo beleza. O universo tá vendo o desfecho aqui do cenário aqui da terra. Agora, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu, tá aqui cirando, porque já não tem mais tempo, então ele vai fazer de tudo para levar o máximo de gente. No 17, e o dragão irou-se contra a mulher. A mulher que na Bíblia, né, na profecia, na simbologia, significa igreja, né, o povo de Deus. Né? Então o diabo vai se irá contra o povo de Deus. E aí vai fazer guerra ao remanescente desse povo. Né? Remanescente é aquele que restou, o resquício, o restinho, os poucos que ficaram. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que anda com a Bíblia debaixo do braço, faz parte desse povo remanescente. A gente tem que saber aqui, né, quem é esse povo remanescente. Aqui, ó, fez guerra contra o remanescente da sua semente, da sua descendência. Quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus. Então, aqui deixa claro que esse povo remanescente é um povo que guarda todos os mandamentos de Deus. E aí já vem uma questão que muita gente não entende. Aqui não fala um ou dois ou três ou nove, todos os mandamentos de Deus. Esse povo remanescente vai ser um povo que guarda todos os mandamentos. E não é uma placa de igreja, como muita gente atribui à igreja adventista do sétimo dia, né? Ah, porque eles dizem que só eles vão se salvar. Não. Tem muita gente que não é adventista e que guarda todos os mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que é o sábado. Tá bom? Então, entende esse respeito, essa adoração, essa obediência. Só que as pessoas aí fazem esse juízo aí, né? Fazem essa leitura equivocada, né? Só os adventistas do sétimo dia que vão ser salvos. Não, todo mundo que espera a volta de Jesus e que obedece os mandamentos pode ser salvo sim. E tem tudo a ver com o que a gente estudou de graça. Salvação é pela graça, né? É pela fé, mas quando a gente aceita, ama, a gente demonstra isso nas obras, nas práticas. E aí é que a gente mostra de fato se está amando, se está obedecendo ou não. E não tem nada a ver, como a gente estudou nos dias anteriores, com legalismo, de dizer, ah, quem obedece está salvo. Não, porque a história do jovem rico mostra claramente isso, que ele chegou, Deus, Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, guarde os meus mandamentos. Ele falou, mas eu já guardo tudo, guardo o sábado, obedeço, faço tudo, né? Guardo os 10 mandamentos, honro pai e mãe, não mato, não roubo. Aí Jesus entendeu, né, que ele não tinha entendido a mensagem, porque não adianta ser legalista, não é isso que a gente está falando, de obedecer achando que a gente tem o mérito, porque eu obedeço eu vou ser salvo. Não, não é isso. Salvação é pela graça, é pelo aceite do sacrifício de Cristo, né? Então, quando eu aceito, eu passo a amar a Deus, a amar Jesus, e eu demonstro isso nas minhas obras. Aquele jovem rico demonstrava nas obras, mas dentro do coração dele, ele não amava. Tanto é que Jesus falou, então, venda tudo e me siga, né? Ou seja, como é que se ele amasse Jesus, se Jesus chegasse para você hoje e falasse, largue tudo aí e me siga, você ia seguir? Então, essa é a diferença, né? Quando a pessoa coloca outras coisas acima de Deus, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, aos bens, o patrimônio daquele jovem rico era maior do que o amor a Deus, de seguir a Jesus. E aí, não adianta você obedecer, tá com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, guardando o sábado, obedecendo os 10 mandamentos, só que sua mente, você está fazendo isso com segundas intenções, com a intenção da recompensa de ir para o céu, com a intenção de não se perder, com a intenção, não é porque você ama. E Jesus vai sondar o coração de cada pessoa, né? Então, aqui deixa claro que o dragão irou-se contra a mulher e vai fazer a guerra contra esse remanescente, né? Da sua semente, da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É importante a gente falar aqui também, não sei se eu comentei, sobre o testemunho de Jesus. Qual é esse testemunho? O testemunho, segundo a Bíblia, tem vários relatos de que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Né? É a gente pregar a mensagem, né? Os profetas que falavam ali as profecias da vinda do menino Jesus, do perdão, da redenção, de todo o plano aí, né? Então, a Bíblia fala que vamos ser profetas, se preciso for até as pedras vão clamar. Né? Todo mundo tem que profetizar, né? Tem que falar do evangelho, da mensagem da volta. Quando a gente fala que breve Jesus vai voltar, a gente está profetizando. Então, esse testemunho de Jesus é você testemunhar do amor, do sacrifício e da vinda dele. Então, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, quem são os remanescentes? Quem guarda os mandamentos e quem tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 13:7 traz uma coisa aqui que foi permitido ao inimigo, a Satanás, fazer guerra aos santos e até vencê-los, né? Porque Deus é justiça, o livre-arbítrio, né? O universo está vendo o juízo final para mostrar que o pecado não vale a pena, que o diabo ele é miserável, né? E que as pessoas não estão sendo marionetes, sendo obrigadas a obedecer a Deus. Todo mundo vai ser dono da sua decisão, tem o seu livre-arbítrio. E Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Vai guerrear contra os santos e até vencer aqueles que adorarem ao diabo, decidirem adorar o diabo. Então,
Como o Apocalipse descreve a ira do diabo contra o povo de Deus? Está aqui, ó. O diabo está irado contra os que servem a Deus de forma fiel e guarda os mandamentos do Senhor. Ou seja, ele só está irado com quem ele está vendo que está perdendo. Ele não vai ficar irado com quem está em cima do muro, com quem está guardando 5 mandamentos, 8, 9, não guarda os 10 mandamentos, com quem está interpretando do jeito que lhe convém, está procurando aquela igreja, aquela crença que mais aceita seus pecados acariciados, enfim. Esse daí o diabo não está nem aí. O diabo está preocupado com quem adora a Deus, serve a Deus de forma fiel, guarda os mandamentos do Senhor. Ele está irado porque seu tempo está se esgotando. Daqui a pouco ele não vai conseguir levar mais ninguém, tá? Então, aqui tem um comentário do professor brasileiro e do guia de estudo também, e fala assim, ó: estamos vivendo uma fase do grande conflito entre Cristo e Satanás, que começou há muito tempo atrás, e que o Apocalipse nos diz que no tempo do fim haverá o ataque final de Satanás contra o povo de Deus. É esse ataque aqui, ó, guerra aos santos, né? E para isso ele vai usar a besta da terra e a besta do mar para guerrear contra os escolhidos de Deus, tentando derrotá-los e assim atingir a Deus. Então, Satanás, a profecia fala disso, de uma besta do mar que vai se levantar e vai curar a besta da terra que foi ferida lá atrás. E a gente lembra da história, precisa estudar a história, entender o decreto dominical que houve lá atrás, a perseguição aos cristãos que houve lá atrás, Santa Inquisição, tudo que já aconteceu para destruir a adoração a Deus, mudança de lei, tudo o que aconteceu. E aí, inclusive, o Papa foi ferido, né? O Papa, as duas bestas, uma besta representa o poder político e a outra besta o poder religioso. A Igreja Católica Romana, o poder papal, né? Que ostenta ser Deus, se assenta, a Bíblia fala que fala blasfêmia, se coloca no direito a ousadia de perdoar pecados. Quem é que faz isso no mundo de hoje? Que diz que perdoa pecado? É o Papa, né? Que senta no trono e se diz como representante de Deus na terra. Isso é uma blasfêmia, porque o representante de Deus na terra só teve um, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, essa besta que a Bíblia deixa claro que seria, diria que ia perdoar pecados, que ia dizer que é o representante de Deus na terra. Então, isso tudo leva para a questão da Igreja Católica Romana, o sistema papal, tá bom? E aí fala que já teve isso, perseguição, já teve toda essa história aí de decreto dominical e o Papa foi ferido, foi preso, foi morto, se não me engano foi o Papa Pio VI. Aconteceu isso, né? E aí foi ferido. De lá para cá, acabou isso tudo. E nos tempos do fim, isso ia retornar. O diabo, Satanás, ia usar uma outra besta, uma besta do mar. E aí tem a ideia toda do poder norte-americano, Estados Unidos da América. Tem um contexto todo para esse entendimento, que é um poder político de união mundial. Hoje se fala do grande reset, de uma moeda só para todo mundo, né? Então, por questão de meio ambiente, depois de pandemia, de tudo isso, veja como o cenário está se montando. E que essa besta do mal, um poder político, ia dar força à fera que estava ferida, à besta que estava ferida, que é o poder papal. E juntos vão fazer o que o diabo quer, tá bom? Então aqui, ó, o diabo vai usar a besta da terra e a besta do mar para guerrear contra os escolhidos de Deus, tentando derrotá-los e assim atingir a Deus. É isso que a Bíblia fala. E a gente vai entender todo o contexto de qual é essa marca da besta, qual é o selo, o que é esse ataque, tá bom? Então aqui vem outra pergunta, ó. Leia Apocalipse, capítulo 13, o verso 4, 8, 12, 15, capítulo 14, no verso 7 e no verso de 9 a 11, tá bom? Vê também Apocalipse 15, capítulo 15, no verso 4, capítulo 16, no verso 2, capítulo 19, no verso 20. Então depois você pode pegar esses textos e olhar com calma, né? No capítulo 20, verso 4 e no capítulo 22, verso 9. Todas essas passagens têm um tema-chave. E aí a pergunta vem, qual é esse tema-chave, qual é essa essência, esse conteúdo que aparece em todos esses versos? Qual é a mensagem que é comum, né, que tem a interseção em todos esses versos? Então vamos dar uma lida aqui, né, rapidamente, mas pega, estuda com calma para você ver a coerência, a lógica, o entendimento interpretativo com profundidade na Bíblia. Então aqui Apocalipse 13, né, verso 4, 8, 12 e 15. Presta atenção nesses sublinhados que está aqui, ó. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então está falando que as pessoas vão adorar o diabo. A profecia está falando em Apocalipse que vão adorar o diabo, né? Que deu poder à besta, né? Então assim, o diabo não vai vir pintado de chifre, todo desgramado, feio, horroroso, com gás. Ele vai vir de uma forma que vai atrair pessoas. As bestas, ele vai usar dois sistemas, o político e o religioso, e que vão conquistar as pessoas com a falsa narrativa e vão levar as pessoas para uma adoração errada. Né? Ele vai vir de forma disfarçada, o pecado ele vem de forma atrativa, sedutora, ele não vem já
com coisa ruim, porque senão todo mundo que tem um mínimo de lógica e de coerência não vai aceitar uma coisa errada, ruim. Então ele vai vir pintado de coisa boa. Aí se fala desse grande reset, na época da pandemia, dos lockdowns, do bloqueio, todo mundo já está falando aí em um dia de descanso para a terra respirar, o meio ambiente, a ecologia. Então vai vir uma narrativa muito bonita que vai convencer pessoas a seguir a orientação das bestas, em nome de Satanás. Então aqui, ó, o dragão deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo, quem é e ainda vão enaltecer quem é semelhante, né? A esse poder político aí, a essa hegemonia, a esse poder religioso, né? Quem vai poder batalhar contra ela, contra essa besta? Né? Quem é que vai desobedecer? Um poder político e religioso que vai assumir e decidir as coisas na humanidade. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, muita gente vai adorar, porque vão falar assim, quem é que vai ser contra o Papa? Quem é que vai ser contra o governo mundial? Né? Uma decisão mundial das organizações das Nações Unidas, um governo único, estou querendo fazer isso, né? Um governo único para todo mundo. Então, vão enaltecer isso. Quem é que vai desobedecer? Eles sabem o que é melhor, né? E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Olha isso aqui. E faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então a segunda besta vai chegar e vai dar poder a essa primeira besta. Então a segunda besta, a besta do mar, que é a ideia do poder político, vai dar força ao poder religioso. Esse poder religioso vai fazer todo mundo adorar ao diabo, não a Deus, né? Então ela foi curada da chaga mortal. Ou seja, lá atrás, que foi preso o Papa Pio VI, foi morto, acabou-se com essa coisa, vai retornar e uma besta vai dar força à outra e as duas bestas vão agir em prol de Satanás. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então olha que profecia, né? Apocalipse 14, 7, e de 9 a 11. Dizendo com grande voz, aqui são os anjos, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E aí está falando que a adoração de fato só pode ser a Deus, né? Para a gente temer a Deus e dar glória a Deus, que a hora do juízo está chegando. E é isso que vai ser colocado em xeque. O anjo está dando essa mensagem aqui, ó. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Né? Então está aqui, ó, o relato, que é para adorar a Deus, e que se alguém adorar a besta e a imagem dela, e o sinal, esse sinal, muita gente fica se apegando ao detalhe, né? Vai ter um sinal na testa e na mão, que sinal é esse? Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser um chip, vai ser a tela, é o computador, e às vezes se perdem na essência. A Bíblia deixa claro aqui que esse sinal de testa em mão não tem a ver com algo, né, palpável, objeto, né? A ideia aqui da testa, na fronte, é de entendimento, é de razão, é de consciência. De forma racional, as pessoas vão escolher seguir as diretrizes do poder político e religioso das duas bestas, que estarão agindo de forma sorrateira em nome do diabo. Mas as pessoas não vão saber, porque ela não vai falar, olha, é o diabo que está mandando, né? Não vai ser coisa ruim, vai ser uma política boa, uma lei boa, com justificativas, com boas intenções. E de forma racional, aqui ó, na fronte, na mente, as pessoas vão decidir obedecer e seguir, né? E a mão tem a ver com trabalho, com a ideia de ação, de agir, de fazer acontecer, né? Então, independente de como isso aconteça lá na frente, essa é a mensagem que a Bíblia deixa em vários textos, tá? Então está dizendo que quem decidir escolher a besta, né, vai sobrar, tá bom? Vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, né? E aqui tem muita gente que distorce também, né? Acha que vai ficar a ideologia da mitologia greco-romana, pagã, de Platão aí, de um inferno que vai ficar queimando a vida toda. A Bíblia não fala disso, isso é antibíblico. Aqui está falando de um fogo que vai queimar a pessoa para sempre. A pessoa vai deixar de existir, não vai poder ressurgir, não vai ter mais ressurreição, essa pessoa vai morrer, vai ser aniquilada, vai sumir. Né? Então, um tormento, a fumaça do seu tormento, quando ela for queimada, vai subir para todo sempre, sumiu, acabou. Não é que vai ficar a vida toda uma fumacinha para sempre subindo. Não, a fumaça dela queimou, morreu, subiu, evaporou para sempre, não vai aparecer mais, tá? Que as pessoas distorcem por conta de crenças erradas, equivocadas, acabam
acreditando em mitologia grega ou romana, enfim, acabam distorcendo a interpretação do texto, né? E quem é que vai queimar e vai morrer para sempre? Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, tá bom? Apocalipse 16:2, e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então vai ter essa chaga também aí. Enfim, muita coisa vai acontecer, e o guia está trazendo esse alerta para a gente, né? Então a resposta aqui, ó, que tema-chave aparece em todos esses versos? O assunto principal é a marca da besta e a falsa adoração a essa besta. Então, vai ter uma marca, um selo. Muitas pessoas vão ser levadas a adorar, a seguir, a obedecer. E é uma falsa adoração. Por quê? Porque não é adoração ao Deus Todo-Poderoso, que fala que não é para ter imagem de escultura, nem terá outro Deus diante de mim. É uma adoração que está levando para o diabo. O objetivo do diabo é desviar a adoração de Deus para ele, através das bestas. Então, ele vai usar de estruturas desse mundo humano para conquistar as pessoas e levar as pessoas a adorarem. Tem gente hoje que já está assim, né, adorando político de estimação, salvador da pátria. Então, o poder político vai fazer isso junto com o poder religioso. E como é já aficionada essa fé, essa coisa com relação ao sistema papal, né? O Papa coloca ele como um deus na Terra. Então, é assim que as pessoas vão adorar. E é assim que o diabo vai desviar a adoração de Deus, que é o que Deus pede, né? E que vai ser levado em conta no juízo final. E aqui tem um comentário do guia complementando o que a gente já falou. O grande conflito teve início no céu, tendo como motivo principal a adoração. O diabo queria isso, queria ser adorado, né? Lúcifer queria a adoração que Deus recebia e, como não conseguiu, tem lutado durante milênios para conquistar essa honra. Queria criar o mundo com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. Queria ser Deus, ostentou, queria sentar no trono. No tempo do fim, Satanás usará os poderes das bestas para impor uma adoração, usando a imagem da besta e mudando o dia de adoração, para com isto tentar usurpar a autoridade divina e tentar mostrar que Deus não representa nada, e assim ele receba adoração. Porque esse sempre foi o foco do grande conflito entre diabo e Deus, a adoração. E aqui já perceba que vai entrar a ideia do dia. Porque Deus, quando criou o mundo, criou um dia separado, abençoou, santificou e disse: é esse dia que você vai me adorar, ser humano. É aqui que é o memorial da criação, para você lembrar que eu sou Deus, que você é criatura e que é nesse dia que você deve me adorar. Largar tudo que você faz e dedicar esse dia para mim. É um dia de descanso, é um dia de deleite, é um dia de adoração a Deus. E o diabo, sabendo disso, está atacando esse dia, tem atacado esse dia. É assim que a gente vai ver que tem a ver com adoração. Não é só um legalismo, vou adorar porque Deus faz parte dos mandamentos. A Bíblia fala que quem vão ser salvos são os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Então, é por isso que o diabo vai atacar. Porque quem não guardar o mandamento vai se perder. Não é porque é por conta das obras que ele... Não, é porque quem aceitou Jesus de fato, quem ama Jesus de fato, vai demonstrar isso na sua prática através da obediência aos mandamentos de Deus. Tá bom? Então aqui vem ó, o guia, a gente vê uma diferença grande. Ou as pessoas vão adorar a Deus obediente, mostrando que aceitou Jesus como seu Salvador, que por amor está obedecendo, ou adoram alguma outra coisa que não é Deus. Né? Porque, mais uma vez, eu vou trazer aqui, muita gente distorce. Ah, é legalismo, obedecer. Então, eu vou ser salvo porque eu estou obedecendo. Não, eu já falei. E o que vai pesar é o amor a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, qual é o problema de você obedecer os 10 mandamentos? Qual é o problema de você guardar sábado? Agora, se você só guarda o sábado com segundas intenções, achando que vai ser salvo, tá lascado, desculpa a expressão, tá lascada. Então, a fé, a graça de Jesus é que salva. Mas quando você aceita isso por amor, você acaba obedecendo os mandamentos de Deus. Então, é obediência por amor, não é por legalismo, por achar que eu sou o responsável em me salvar, que eu vou ser salvo porque eu estou fazendo as minhas obras. Não, eu sou salvo e eu faço as minhas obras porque estou salvo. Tá bom? Então é muito diferente, só que tem narrativas diversas aí que as pessoas distorcem, querem fazer mimimi, fazer distorção, né? E desviar a guarda desse mandamento, que é o sinal que Deus vai deixar para os remanescentes, tá? Então aqui, ó, Deus merece toda a nossa adoração. Tá lá em Apocalipse capítulo 4, no verso 11. Tudo começou no céu com Satanás querendo ser mais importante do que Deus, dizendo que ia ser igual a Deus. Está lá em Isaías 14, no verso 14. Satanás tenta conseguir a adoração que só Deus deveria receber, e ele faz isso usando o poder da besta do mar, Apocalipse 13, 4, que vai lá e cura a besta da terra. Então veja aqui a coerência, a lógica. A besta do mar, que também é chamada de chifre pequeno, tenta mudar, a Bíblia fala isso, os tempos e a lei. Ou seja,
A besta do mar, o poder político, vai chegar junto e vai mudar o tempo e a lei. E finge ter poder por um tempo que a Bíblia chama de 1260 dias simbólicos, que são, na verdade, 1260 anos, né? Está lá em Daniel, capítulo 7, 25 e Apocalipse, capítulo 13, 5. Então, a única coisa aqui na Bíblia que fala de que as bestas vão mudar os tempos e a lei, qual é a lei que tem relacionado com tempo, com dia, com durabilidade, com período? Qual é a lei? A parte dos 10 mandamentos que fala do tempo é sobre o sábado. Esse poder tentou trocar o dia de descanso e adoração, o sábado, pelo domingo. E foi o que a igreja papal fez, na igreja católica romana. Trocou, tirou o sábado e botou como domingo o dia de adoração. Isso é profético, gente, já está lá, foi feito isso. Se colocou um decreto dominical lá atrás, que foi a besta, a ação da primeira besta, o diabo tentou isso lá atrás e agora vai tentar de novo. Tá? A tentativa de mudar o dia de adoração do sábado para o domingo, que é o dia que Deus escolheu para mostrar seu poder e que a gente deve parar e lembrar dele, conforme Êxodo 31, 13 e Ezequiel capítulo 20, no verso 12 e 20, tá aqui, ó. É como se ele quisesse tomar o lugar de Deus. Então, ó, Deus mandou guardar o sábado, abençoou e santificou esse dia para adorar dele, para lembrar dele. Mas eu vou quebrar isso aí, você não vai adorar, é o domingo, é o dia o Sunday, o dia do sol, o dia do paganismo, é o meu dia, é o dia dos deuses da mitologia greco-romana. Esse é o verdadeiro ponto do conflito final entre o que é adoração de verdade e o que é falso. Se você está adorando a Deus no domingo achando que é o dia de adoração, tá lascado, tá lascada. Né? Agora, vale a pena ressaltar aqui uma coisa que muita gente também fica com distorção, com mimimi. É lógico que a gente tem que adorar todo dia a Deus. Né? Só que nesse dia de sábado, o dia do sétimo dia do Senhor, Deus pediu para a gente só fazer isso. Para a gente deixar os afazeres do dia a dia, parar de pensar em coisas que é para o nosso interesse pessoal, para nosso proveito, para fazer coisas para Deus e para o próximo. Né? Então é uma linha muito clara, muito tênue. Não é para a gente fazer. Lógico que a gente tem que orar, ler a Bíblia, estudar, fazer o bem todos os dias. Né? Mas no sétimo dia que Deus descansou, ele fez só coisa boa. Jesus veio e também trouxe um alerta para o outro lado extremo, que o fariseu queria levar. Que muita gente acha que não fazer nada e não fazer nada, ficar parado, não podia nem andar, contava os passos, não podia cuspir no chão, ou seja, levou para um outro extremo de guarda. E Jesus curou no sábado e o pessoal foi atacar Jesus. E Jesus veio mostrar que é lícito fazer o bem no sábado. Tudo que você faz que remete a Deus, o amor a Deus, para Deus, está com a natureza, está com a família, visitando pobres, doentes, fazendo ações sociais, né? No dia de sábado, é ótimo, é lícito fazer o bem. Se você está ajudando alguém, ajudar o próximo, é lícito fazer o bem. Então Deus diz que no sábado é para a gente descansar, tá com a natureza, tá com Ele, tá amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso. Não é para ficar sem fazer nada, como muita gente distorce, né? Então veja como a distorção, a incoerência, leva a dois extremos. Uns que negligenciam, que faz o sábado como um dia qualquer, faz tudo todos os dias, inclusive no sábado, e outros que levam ao extremo, né? Não faz nada no dia de sábado, não faz nenhum bem, nem o que era para fazer. Então, qual é a essência? A gente tem que demonstrar ser cristão todos os dias, amar a Deus e ao próximo todos os dias, adorar a Deus todos os dias, junto com as outras coisas. Mas no sábado, as outras coisas param. A gente só foca nas coisas de Deus e do próximo. Essa é a diferença. Porque tem gente que fala, então nos outros dias você não pode fazer, você não faz nada, você só é para orar e guardar e adorar a Deus no sábado. Não, é para adorar todo dia. Mas nos outros dias você adora junto com as suas coisas pessoais, com seus interesses terrenos, materiais. Então isso não tem problema. Prosperidade, buscar riqueza, trabalho, beleza. Mas no sábado você tem que dedicar a Deus. É o dia santo, separado. Deus pediu para a gente santificar esse dia. As suas coisas pessoais agora não fazem parte desse dia. É um dia só para Deus, tá? Só para o seu próximo, para você demonstrar isso. Então, é o que a Bíblia deixa claro esse entendimento aí. E aí tem a escritora Ellen White, que muita gente também critica, não entende, uma profetisa, uma mulher que era semi-analfabeta, ela era criança, né, adolescente, juvenil, lá em 1844, participou da igreja primitiva, estudou a Bíblia com afinco, recebeu visões, sonhos, e ela ratifica tudo que a Bíblia traz. Recebeu visões, entendimentos, de que tudo isso, essa mensagem aqui que a Bíblia traz, e muita gente distorce, não conhece e fala mal. Acha que é Ellen White que está falando. Não. Perceba que aqui atrás são os versos da Bíblia, Apocalipse, Daniel, Isaías, Ezequiel, tá? Êxodo, então tá tudo na Bíblia. Ela só trouxe revelações ainda mais claras, porque Deus a deu, tá bom? Como os profetas faziam lá atrás. Então Ellen White escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 232, ela coloca aqui, ó: o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, que é o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso. O diabo vai fazer as pessoas adorarem a ele, mudando o dia de guarda.
a observância do primeiro dia da semana, o Sunday, o dia do sol, né? Do paganismo. Então é isso que o diabo vai fazer. E é isso que a Bíblia fala que vai ser o ataque aos remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus. Então tá ligado. E o diabo, a besta, viria para mudar o tempo e a lei. Então perceba que tudo tem uma coerência, tudo tem uma lógica, tem um estudo. Então é isso aqui que muita gente está negligenciando. Para finalizar, aqui tem uma ilustração, ó, muito bacana. Durante a primeira saída dos habitantes de Londres por causa dos perigos da guerra, um trem ia partir, né, cheio de crianças. Muitas delas nunca tinham estado num trem antes e algumas tinham medo de deixar seus pais. O menino e sua irmã despediram-se de seus pais e a menina começou a chorar de medo. Então, guerra, mandaram ali as crianças irem para outro lugar, tinham que deixar os pais e as crianças chorando, a menina chorando, e o irmão chegou, abraçou a irmãzinha e disse: "Calma, irmãzinha, não sei onde é que a gente vai, mas nosso rei sabe e vai cuidar de tudo." E aqui vem a aplicação espiritual. No meio do grande conflito, Deus, Satanás, essa loucura toda, essas ideologias, narrativas, diversas interpretações, um bocado de placa de igreja, alguns podem ficar temerosos com os ataques do diabo. Talvez você, caramba, e agora o que é que... A gente não está falando de placa de igreja, a gente está falando de um povo de Deus, um povo remanescente que vai guardar os mandamentos e vai ter o testemunho de Jesus, vai falar dessa profecia, que Jesus vai voltar, que a gente tem que guardar os mandamentos. Então, se você fizer parte desse critério, guardar todos os mandamentos e testemunhar de Jesus, falando da profecia que ele vai voltar, do evangelho, da vida eterna, do sacrifício da cruz, você, com fé em Deus e eu, vamos estar nesse povo. É um povo remanescente, não tem placa de igreja, não é adventista do sétimo dia, batista, assembleia, testemunha. A Bíblia fala que o povo de Deus vai sair de vários lugares. Sai dela, povo meu, vai sair de vários lugares. E esse povo remanescente é um povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, é que vai ser salvo, é que vai perseverar. Esse povo está espalhado em vários lugares, inclusive até fora de igreja. Né? Mas guarda o sábado, guarda todos os mandamentos e testemunha de Jesus, fala da volta de Jesus. Agora atribuem, infelizmente, distorcem ao adventista do sétimo dia, porque o adventista prega isso, fala com... E a pessoa acha que, como algumas pessoas, até parentes, chega para mim e fala: só quem guarda o sábado são os adventistas do sétimo dia. É a ignorância, é a falta de conhecimento, não sabe que tem muita gente guardando o sábado que não é adventista do sétimo dia. E aí as pessoas acham: então só vocês que vão se salvar, porque só vocês guardam o sábado, então vocês estão dizendo que só vocês vão se salvar. Não. No mundo todo tem muita gente que guarda o sábado, todos os mandamentos. E essas pessoas também vão se salvar. E dentro da igreja adventista, que, né, é a igreja que guarda o sábado, tem muita gente que está igual o jovem rico, guardando todos os mandamentos, guardando o sábado, e pode se perder, porque o amor a Deus não está ali inserido no coração nem na mente. Está guardando ou dizendo que guarda por outros motivos. Né? Então só Deus vai sondar o coração. Então aqui, ó, ratificando isso que eu disse, o Apocalipse, não é Jardel, não é Ellen White, o Apocalipse, a Bíblia, João, está dizendo aqui, ó, identifica os verdadeiros seguidores de Deus como os que guardam os mandamentos de Deus. Está lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos que se resumem em 2. Os 4 primeiros falam de amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse aí, dos 4, o quarto é o sábado. Lembra-te do dia de sábado. E os outros 6 têm a ver com amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então, se você quer amar Deus sobre todas as coisas e o próximo, que são os 2 mandamentos que Deus falou, você guarda os 10 mandamentos. Tá? Está aqui em Apocalipse 12, 17, 14 e 12. E isso inclui guardar o sábado, que é um sinal de que a gente escolheu Deus, como está em Isaías 58, 13. E eu peguei aqui, ó, Isaías 58, 13, para a gente finalizar. Diz lá, ó, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Até a conversa, o que você fala no dia de sábado, Deus leva em consideração. Porque é um dia santo, é um dia abençoado que Deus separou para ele. Então até pensamento, fala, você tem que cuidar, porque é um dia que Deus pediu para você dedicar a ele. Tá? Então, não é Jardel, não é Ellen White, a Bíblia está dizendo isso aqui, ó. Né? Então, vigie os seus pés. Não é para você fazer o que você faz nos outros dias. Nada, ó, o que você bem quiser. Se você acha que é um peso, é um fardo, nossa, estou deixando de fazer isso porque é sábado. Você não está chamando o sábado de delícia nem está sendo honroso. Então, se você guarda assim com esse pesar, com esse peso, não está adiantando, tá igual o jovem rico. Tá? Contando as horas para o pôr do sol acabar, para você voltar e fazer as coisas. Né? Ou até deixando, meu Deus, já estava no pôr do sol da sexta, agora vou ter que parar por obrigação. Não é isso que Deus quer. Deus quer por amor. Então, se a pessoa segue Deus de verdade, ela vai adorar a Deus no dia que ele escolheu.
o sábado e não vai seguir o que não vem de Deus, que é adorar no domingo, que é o que a Bíblia chama de marca da besta. E a gente vai ver isso com maiores detalhes, com maior profundidade na lição 11. A gente está na lição 9. Na lição 11 a gente vai voltar e vai dar mais bases para a gente entender essa importante mensagem do selo de Deus, do sábado como marca, como diferencial, como os 10 mandamentos como um todo, né? Que vai fazer a grande diferença no dia do juízo. Tá bom? Então curte, comenta aí, né? Compartilha. Vamos levar essa mensagem para o máximo de pessoas, porque tem a ver com a nossa salvação, com nossa consciência, de forma racional decidirmos adorar a Deus e não cair no engano que vai vir do poder político, do poder religioso, de Roma, do Papa, para a gente, né? Com conversas bonitas, mirabolantes, vai vir, é meio ambiente, é ecologia, é isso e aquilo, vai ser bem para todo mundo. E as pessoas vão deixar de seguir ao dia de Deus, o dia santo, separado, abençoado, para adorar outro dia, levando uma obediência ao que o diabo quer usando as bestas, tá bom? Então é isso, se você gostou, comenta, curte aí, siga a gente e aguardo você no próximo estudo. Forte abraço, sucesso e fique com Deus.